Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez aqui no Conversa de Torcedor e mais um pós-jogo para vocês. É semana de torneio sul-americano, Libertadores da América e Fluminense. Vamos falar aqui do Fluminense, aqui do nosso pós-jogo aqui. O Fluminense empatou contra a equipe do Argentino Júnior no estádio Diego Armando Maradona, lá em Buenos Aires, 1-1. Gol marcado pelo Ávalos, pela equipe do time do Argentino Júnior, e o Samuel Xavier marcou o gol de empate. Então, próxima terça-feira, teremos aí o jogo decisivo no Maracanã, né? Não tem aí a vantagem para ninguém, né? Quem vencer já está nas quartas de finais para encarar contra o Flamengo ou o Olímpia, certo? O novo empate será decidido nas penalidades máximas, tá bom, pessoal? E o Fluminense, né? O Fluminense jogando aí, né? Jogando, né? Tendo o jogo, a equipe do time do Fluminense teve aí o Marcelo expulso no jogo, né? Por entrada, assim, digamos assim, não intencional em cima do Sanches, né? Que é o zagueiro, né? Mas ele ficou muito transtornado, né? Transtornado não, ficou chorando, não dormiu bem, e aí é a situação que aconteceu dentro de campo e acabou tendo uma situação terrível com o zagueiro do time do Argentino Júnior, né? Mas, né, vamos embora para a gente falar muito sobre futebol aqui nesse jogo. E a propósito, hein? Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos, ativando o sininho de notificações e deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e ainda acompanhando as nossas redes sociais, plataformas digitais, no Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E repitem, e a gente falando para vocês aqui sempre, terças e quintas-feiras, sempre às 18 horas, o nosso Conversa de Torcedor Notícias, sempre com muita informação para você. E também o Conversa de Torcedor ao vivo, todo sábado a partir das 11 da manhã para a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, tá bom? Acompanhando a nossa programação através pelo YouTube do Conversa de Torcedor, ao vivo na nossa programação, também acompanhando pela rádio NSC 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com e também pela Rádiosnet, tá certo? Vamos lá, galera, vamos falar aqui tudo sobre o que aconteceu nesse jogo no estádio Diego Armando Maradona, né? O que aconteceu nesse jogo. O time do Fluminense, nessa terça-feira, a equipe do time do Fluminense empatou pelo placar de 1-1, né? Mesmo com o Marcelo suspenso, expulso, né? Buscou empate em Buenos Aires. O Ávalos fez o gol para a equipe do Argentino Júnior e o Fábio precisou fazer duas grandes defesas para evitar a maior desvantagem na partida, né? E o lateral do Fluminense, o Marcelo, recebeu o cartão vermelho pelo pisão, né? Sem intenção, né? Que nós vamos falar aqui para vocês na nossa conversa em Sanches, né, no momento que ele tentou driblar o adversário, a perna do jogador argentino chegou a entortar de uma forma preocupante, né, uma coisa de uma impressão de uma fratura exposta, né, uma situação foi terrível, até vi isso, né, uma coisa terrível, diga-se de passagem. E aí, no final do jogo, o Arias foi expulso por falta em cima do Diogo Barbosa, recebeu o cartão vermelho e o Argentino Júnior teve que improvisar, né? E o meia Herédia foi para o gol, né? E o Samuel Xavier aproveitou a oportunidade que teve e botou a bola no ângulo do meia Herédia para igualar o jogo. Então, vamos falar aqui sobre o detalhe que nós vamos estar falando sobre isso também, de tudo que aconteceu na partida, dos lances, né, no estádio Diego Armando Maradona. Primeiramente, né, tivemos aí dos primeiros lances de partida, do lance também que teve um possível toque de mão, né, a bola explodiu na defesa do Fluminense, jogadores do Argentino Júnior pediram um toque de mão na defesa do Fluminense, teve a checagem do VAR no início da partida, mas não deu nada, certo? Não deu nada, inclusive.
E de um detalhe muito importante aí também dos jogos fora de casa, que aumentou essa situação, são há 8 jogos que não vence fora de casa. Então é preocupante também a situação do Fluminense em jogos fora de casa, porque não vence desde o jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Isso é preocupante para o Fluminense também para para as partidas fora de casa. Então é uma coisa terrível. São 8 vitórias, 1 empate e 11 derrotas. Teve aqui uma estatística que o espião estático do GE pesquisou. Em 20 jogos, o Fluminense ganhou 8, empatou 1 e perdeu 11. Então, preocupante isso aí. Então, no pênalti não deu nada, seguimos o jogo, né? Teve alguns lances que a equipe do Fluminense, né, teve também aí dos lances também que os jogadores do Argentino Júnior reclamaram de um lance também do Ganso, que eles alegavam, né, que o Ganso deu uma cotovelada, né, em Vilauba, né, e o árbitro marca a falta, mas não passa disso, né? O chileno Piero Massa, que ele apitou o jogo nesse jogo. Então, a equipe do time do Argentino Júnior, né, vinha para os ataques, né, por exemplo, o Ávalos, né, por exemplo, de cabeça aos 10 minutos, né, cabeceou na sequência da bola, né, voltou a ser lançada, que também teve antes também do um erro de passe, né, no erro de passe do Marcelo, que cedeu um contra-ataque para o Argentino Júnior, né, o Goldol recuperou e lança para o Ávalos cabecear fraco e o Felipe Melo afastou. E aí a equipe com o Ávalos de novo, cabeceando a bola sem perigo, né, ficando com a bola o goleiro Fábio. E aí teve aí na base do chuveirinho, a equipe do time o Argentino Júnior tentando fazer na base do chuveirinho também dos dois lances com o Bítulo também, né? Das 2 vezes que teve na partida durante o primeiro tempo, e na terceira oportunidade que o Bítulo cruzou, o Ávalos meteu a bola na rede, né? E que ele foi à linha de fundo, levantou na área, Ávalos desvia, Cabreira ficou com ela na direita e devolve para o Ávalos, finalizando de voleio para fazer 1-0 para a equipe do time do Argentino Júnior. Ávalos fez o gol aí para a equipe argentina, certo? E era pressão, era uma pressão inicial, da equipe do Argentino Júnior, e que sabíamos que era de uma pressão que ia, né, que ia resolver, né, principalmente o que acontecendo aí, então, e clima tenso acontecendo do início dos primeiros 20 minutos de jogo. Vilauba e Felipe Melo discutiram, dando aí o cartão amarelo para os dois, né? E a briga começou aí, a confusão começou de uma entrada forte do Felipe Melo em cima do Goldou. Aí teve essa confusão que aconteceu da partida. Então, e aí, meus amigos, e que o Fluminense sofre o gol pelo 9º jogo, né? O jogo do Fluminense, inclusive. Então, o detalhe é que a equipe do time do Fluminense, né? O Fluminense pressionando a equipe do time da casa, pressionando o Fluminense. Também no início de partida, também o time do Fluminense, o Fábio, precisou se adiantar para afastar o perigo do lance do Ávalos, que foi acionado perto da área do Fluminense, aos 16, né? E o time do Fluminense tentando se recuperar, tentando entrar no jogo, por exemplo, Marcelo tentando conseguir, né, na partida, tentando resolver, né, dentro do jogo também, o time da casa, o Argentino Júnior, tentando indo para os contra-ataques, né, pressão contínua, né, no ataque, né, principalmente com o Marcelo divide com o Cabreira, perto da área do Fluminense, o jogador argentino fica caído, perde a falta, o árbitro não marca, caso levasse a melhor, o lateral ficaria cara a cara com o Fábio, o jogador da Argentina. E aí, depois dos 20 minutos, a equipe do time do time do Fluminense tentando jogar, né? Tentando sair para o jogo, né? Com o Lima, por exemplo, que recebeu um bom passe na área do time argentino,
de César ele se antecipou para ficar com ela. Também, aos 22, o Fluminense com o André, que deu um ótimo passo entre as linhas para o jogador Cano. O jogador tenta driblar o Martin Arias e acaba cometendo falta, né? E aí, ficou paralisado por conta do lance aí do Martin Arias. Então, também teve aí o lance do time argentino com o Cabreira, 24 minutos lançando na área do Fluminense, a defesa afastou, o Ávalos não consegue ficar com ela, e o Redondo, que arriscou de muito longe e isolou também, né, para fora do gol do goleiro Fábio, né, do jogador da equipe do time argentino. Então, meus amigos, aí o Fluminense, depois dos 20 minutos, passado essa pressão, inclusive, em que isso acabou representando para a equipe do time do Argentino Júnior, pressionando a equipe do Fluminense. E aí o que acontece? O Fluminense tentando conseguir achar o seu jogo, achando seus espaços, achando para fazer algumas jogadas que pode resolver em conclusão de gols. Por que eu estou falando isso, né? O time do Fluminense teve também uma marcação de impedimento do lance do Cano, depois do lançamento do Samuel Xavier, aos 25. Outro lance também, que aos 27 minutos, teve de um ótimo passe do Keno para o Ganso, né, na área do Argentino Júnior. Meia não consegue dominar e a bola desvia na defesa e sai em escanteio. No escanteio, cobrado pelo Marcelo, mas o Ávalos afastou. Certo? E dos pontos, né, da equipe, também do lance do Argentino Júnior, também do Argentino Júnior, que o Metilli lançou a bola para o Goldol e o Nilo se antecipou. E aí, dos 30 minutos para cá, até por uma falta, de uma falta em cima do Keno, que o Redondo cometeu a falta, e teve uma ótima chance para a equipe do Fluminense. Na cobrança, o Arias cobrou na segunda trave e o Cano cabeceia desequilibrado e a bola foi para fora, né? E aí teve aí a equipe do time do Fluminense, até também, né? A equipe do Argentino Júnior fazendo cera, né? O Arias, né, fazendo cera e tudo mais. E aí teve aí lances importantes, né? Pelo lado do Argentino Júnior, inclusive, do lance do Goldol, né? Que a defesa falhou, a bola sobrou para o Goldol, que carrega com liberdade até a área do Fluminense para tocar para o Ávalos sem marcação, e o atacante finaliza forte, mas o Fábio faz defesa incrível. 36 minutos de partida. E até os jogadores do Argentino Júnior pediram o pênalti de André em lance do escanteio, mas o árbitro mandou seguir, né, no lance aí, inclusive. E teve outra chance aí, outra oportunidade também, até de uma oportunidade. Essa foi a primeira defesa, né, que a gente teve, falando aqui do jogador Fábio, inclusive. Aí, tentando conseguir ainda mais com o Metilli, aos 40 minutos, né, que o meia desvia de cabeça, mas o Nilo ficou com ela, né, depois do lançamento do Bítulo, inclusive, né? E aí teve a substituição antes, teve outro lançamento na área, o Villalba lançou, o Ávalos ajeitou e Metilli chutou mal, e Felipe Melo ainda fura a bola na tentativa de afastar, mas o Fábio ficou com a bola aos 41 minutos. Então, tivemos aí as substituições aí no período do tempo da equipe do Argentino Júnior, né, que, né, tivemos aí da substituição aos 42, né, que tivemos aí o Ávalos saiu para a entrada do jogador Veron, o Veron camisa 10, na equipe do time do Argentino Júnior, por conta de um desconforto, né? De um desconforto muscular, não sei, que aconteceu com o jogador Ávalos. Então, e também teve um erro de passe, né, na saída de bola do Arias, que quase acabou tendo o gol, né? Inclusive, até se deu lateral para a equipe do Fluminense. Aí, tentando cadenciar mais o jogo, o Argentino Júnior, para terminar o primeiro tempo de partida. E outra defesa do Fábio aos 48 minutos, né, do lance, na saída de bola do André,
que também é uma preocupação muito grande. Saída de bola do Fluminense é tensa. É uma coisa que nós temos que ver isso. O André saiu errado na saída de bola, Bítulo recuperou, tabelou com o Veron, com um chute forte, rasteiro, mas o Fábio faz mais uma grande defesa, certo? Então, acabou pelo tempo de partida e teve uma desvantagem maior, né? Principalmente com as duas defesas importantes do goleiro Fábio, que acabou tendo, né, de segurar lá atrás as pontas, né, para conseguir segurar esse para cá de 1-0 para não tomar mais gols. Então, a equipe do Fluminense no segundo tempo teve uma outra postura, tentando conseguir jogar mais, né? Também no minuto de partida também com o Verón, inclusive, que é o passe na área do Fluminense, mas sobrou para o Goldon, que é desarmado. Também o time do Fluminense tentando fazer uma jogada aos 3 com o Ganso, dando um passo para o Arias, que dá a entrada, na entrada, melhor dizendo aí, na entrada na área rival. Tenta o corta-luz, mas o de César intercepta no lance, né? E tendo aí, das duas chances boas aos 8 minutos de partida para o Fluminense, por exemplo, o André recebeu o lance do Samuel Xavier na entrada na área, avança e chutou, cruzado na trave, e a bola sobrou para ele, e o volante bate por cima do travessão, mandou para fora do lance, a chance de empatar o jogo. E aí teve o lance que até porque foi chocante, né? Foi de questão chocante, do lance, do momento em que o Marcelo driblava o Sanches, né? Ele pisa sem intenção do lance, pisa sem intenção na perna do zagueiro do Argentino Júnior, que entorta de uma maneira preocupante. Assim, eu vi, que eu não sei se foi uma fratura exposta, não sei, que eu não sou nem o médico para analisar, mas não sei se foi uma fratura exposta no lance, e imediatamente o jogador Sanches caiu com muitas dores, imediatamente sentindo dores, né? E o Marcelo percebeu a gravidade, ficou inconsolável aos prantos em campo, que ele não teve intenção de machucá-lo, né? Uma coisa que temos que acontecer isso aí. Então, teve o cartão vermelho, não reclama o jogador, né, que teve, né, essa situação, e aí teve de uma forma inconsolável o jogador, uma coisa inconsolavelmente falando, porque o Marcelo, acho que para mim, nessa situação, vendo várias vezes o lance, acho que não foi por uma intenção de machucar o jogador. Então, esse é um detalhe importantíssimo, né? Porque agora temos aí o Fluminense que vai, não sei se vai tentar acionar a Conmebol para anular a decisão da expulsão do Marcelo, que até vamos falar aqui isso no programa Conversas do Notícias, né, nessa semana, agora, nessa quinta-feira agora, para ver o que está acontecendo no futebol do Fluminense. Então vamos ver o que vão acontecer aí nesse jogo, se vai anular ou não, tentar anular essa decisão do árbitro, a decisão da expulsão do jogador Marcelo por conta dessa expulsão. Aí teve aí a substituição, sai Sanches, entra o Minizali na equipe do time do Argentino Júnior, e também teve a substituição do Fluminense com o Paulo Riganço saindo para a entrada do Diogo Barbosa para tentar recompor a zaga, porque é a expulsão do jogador Marcelo. Então, voltou a bola a rolar, teve chances para a equipe do time do Argentino Júnior, por exemplo, aos 16, do lance do Moiano, que levantou a bola na área, do Argentino Júnior, e o Cabeleira chutou para fora. Aos 18 minutos, o Redondo, né, teve tentando atrasar a bola, né, teve um atraso numa cobrança de falta do Fluminense, e o Lima reclamou, mas o árbitro entrou só na base da conversa, e aí teve a falta, o Cano recebeu na entrada na área, melhor dizendo, aos 20 minutos, gira e chuta, que recebeu na entrada da área, repetindo, na área do Argentino Júnior, gira e chuta rasteiro, e a bola passa raspando a trave do jogador Martinhas. Então o Fluminense está tentando se equilibrar na partida no segundo tempo, né? A equipe do time do Argentino Júnior, no início do primeiro tempo, teve de pressão marcando o gol, e a equipe do time do Fluminense tentando fazer, né, dentro de um equilíbrio na partida.
só que teve a expulsão do Marcelo tentando superar essa situação. E aí teve um detalhe também, teve outra discussão também com o Lima, o Lima e o Bítolo se desentenderam, aí teve a situação do árbitro, que também vou te contar, em Massa do Chile, que vou te contar, né? E aí, a equipe do time argentino, Argentino Júnior, né? Que tenta cadenciar mais a bola no segundo tempo, no ataque, né? E o Fluminense tentando pressionar a saída de bola, mesmo com o jogador a menos, né? E aí teve mais uma substituição da equipe argentina, com o Bítolo saindo para a entrada do Cabral, né? Agora o Xará, né? Cabral, né? Rodrigo Cabral, né? E tendo aí também o Herédia, que nós vamos falar sobre isso, o Herédia, que entrou no lugar do Goldon, e por um detalhe maior que o goleiro Arias foi expulso de campo por conta de uma falta em cima do Diogo Barbosa, né? E o lateral recebeu um lançamento do Cano perto da área, o goleiro se antecipa para pegar a bola, mas acaba chegando com tudo só no corpo do lateral. Então, teve essa expulsão do jogador Herédia. E também o Metili saiu para a entrada do Vera. Então, fez as 5 substituições na equipe do time do Fluminense, a equipe do time do Argentino Júnior, melhor dizendo. Então temos aí a substituição também, né? Temos aí a substituição aí do Felipe Melo. O Felipe Melo saiu para a entrada do jogador Martinelli e o Léo Fernandes entrou no lugar do Cano. Então, o Herédia entrou para fazer a função do gol. Então, a equipe do time do Fluminense precisa fazer o gol, né? Precisa fazer o gol, né? Então, na primeira vez, na cobrança de escanteio, né? Na cobrança de falta, né? E o Nino cobrou a falta na barreira, Nino ficou com a sobra, chutou para fora, a bola desvia na marcação e vai para escanteio. E o Léo Fernandes cobrou na área e a defesa tirou aos 36, certo? E aí a equipe do Fluminense pressionando, tentando, o time do time da casa tentando cadenciar mais o jogo, o máximo que pode, para evitar o ataque do Fluminense de chegar ao gol do Herédia, né, que é improvisado. E aí teve o gol do Fluminense, né, do lance do Diogo Barbosa, que levantou na área, na área do time do Argentino Júnior. E a defesa afastou e o Cano fica com a sobra de bola, passa para o Léo Fernandes e ajeitou de cabeça para o Samuel Xavier dar um chutaço de primeira no ângulo. Nada pode fazer para o goleiro improvisado, o Herédia, o Samuel Xavier, que fez aí o 5º gol dele pelo tricolor e 3º na temporada. Então, a equipe do Fluminense fez o gol. E aí a equipe do time do Argentino Júnior tentando responder com o Vera, que avançou pelo lado direito de ataque, se aproximando da área e chutou cruzado para fora, né, aos 41 minutos. E a equipe do time do Fluminense, mais uma vez, né, bobeou perto da área, a bola sobrou para o Vera de novo, que tentou bater no ângulo de Fábio, mas a bola foi para fora, aos 45 minutos. E também teve de um gol irregular também, antes de mais nada, temos aí a substituição do Ione Gonzalez entrando no lugar do jogador John Arias, né? O John Arias entrando na vaga do jogador ou melhor dizendo, Ione Gonzalez entrando na vaga do John Arias no time do Fluminense. E aí trabalhando a bola o time do Fluminense na etapa final para tentar o gol da virada, mas só que o lance, né, que teve aí, originou o gol, inclusive, do time do Fluminense no final da partida, que teve o gol irregular, o Diogo Barbosa lançou para o Léo Fernandes, na área do Argentino Júnior, o Uruguai bateu para dentro, mas o árbitro marca impedimento, o último lance do jogo, né? Também antes disso, o Rodrigo Cabral tentou o chuveirinho na área do Fluminense, mas mandou para fora, isolando para fora, né? Então, terminou a partida no estádio Diego Armando Maradona, né? Inclusive, temos aqui um detalhe muito importante nesse lance aí, repercutindo para vocês, assim, repercutindo nessa situação do Marcelo, subindo o caso aos 10 minutos, lógico, né, que teve aí tentando fintar o jogador e o Sanches teve na marcação e ele não teve intenção de pisar na perna do zagueiro e tal.
e até que os médicos também entraram em campo naquela hora, que teve imediatamente apontaram que não há possibilidade do Sanches continuar no jogo, o clima dos jogadores é tomado por lamentações. Teve expulsão do jogador do Fluminense, teve a expulsão do jogador do Fluminense e também do Herédia, também, que estava improvisado no gol, né, por conta do Arias suspenso, e do lance de impedimento que aconteceu, do lance do Léo Fernandes para mandar para a rede no final do jogo, no último lance da partida, acionado aí no final, na partida, ao árbitro de verde. Então, terminada a partida, 1-1, o jogo entre Argentinos Júniors e Fluminense. As estatísticas da partida, né? A posse de bola 53% para o Fluminense contra 47% do Argentinos Júniors, né? Faltas 17-15 para o Argentinos Júniors, finalizações 16-8 para o time argentino e chutes a gol 4-2. Então, meus amigos e minhas amigas, né, para a equipe argentina. Então, meus amigos e minhas amigas, o Fluminense empatou, né? Teve pressão nos primeiros minutos, teve o gol do Ávalos, mas o time do Fluminense tentando conseguir trabalhar mais o jogo, recuperar, entrar no jogo do segundo tempo, com a expulsão do Marcelo, mesmo sem Marcelo, o time do Fluminense tentando conseguir entrar mais na partida e conseguindo o gol de empate. Então, a equipe do Fluminense procurando o gol de empate, mas o time do Fluminense precisa jogar mais, principalmente daquilo que aconteceu, né? Uma coisa técnica, né? Sabendo que é uma pressão gigantesca, né? Logicamente que não foi fácil, né? Jogar fora de casa, e também com esse jejum de 8 jogos, né? 8 jogos sem vencer fora de casa. Isso é preocupante, isso. Preocupante isso, porque é uma situação que a torcida do Fluminense viu aí que o time do Fluminense não jogou bem. Empatou, lógico, empatou a partida por conta disso, né? Empatou nos minutos finais, mas o Fluminense não jogou bem daquilo que se esperava, né, dentro de campo, porque era um jogo fora de casa que precisa, né, ter de uma dimensão dentro do jogo que possa ser favorável ao tricolor. Então, o jogo que vai acontecer no Maracanã na próxima terça-feira, né, quem vencer garante a vaga, tanto para o Fluminense quanto o Argentinos Júnior, tanto para os dois aí. Quem vencer garante a vaga. O novo empate, né, assim, sem gols, ou um empate com gols e tal, decisão para as penalidades máximas. Então, vamos ver o que vai acontecer no Maracanã, inclusive. Então, temos aí o jogo do Fluminense nesse sábado agora, 9 da noite, contra o Palmeiras. Venceu contra o Atlético do Paraná no Mineirão, pelo para cá de 1-0. Então, vai ser um jogo aí que nós vamos estar acompanhando nesse jogo que vai acontecer no estádio, no Maracanã, nesse sábado às 9 horas da noite, correto? Gente, estamos encerrando aqui o nosso pós-jogo do Conversa de Torcedor, tá bom, pessoal? Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e ainda acompanhando a nossa programação também pelas redes sociais, no Facebook e também no Instagram, @Conversa de Torcedor, e ainda acompanhando sempre a nossa programação também pelo YouTube, terças e quintas, às 18 horas, com você aqui no Conversa de Torcedor Notícias, e ainda acompanhando o Conversa de Torcedor aos sábados, a partir das 11 da manhã, pela rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, né, o Conversa de Torcedor pelo YouTube, também acompanhando pelo Facebook, também no Instagram, pela rádio NSC 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com e também pela Rádio.net. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo aqui do Conversa de Torcedor. Terminada a partida, Argentinos 1, Fluminense também 1, Argentinos Júniors 1, Fluminense também 1, pela Taça Libertadores da América, no jogo de ida das oitavas de final. Valeu, galera, e até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera, aquele abraço. Tchau, tchau.